Boa noite. No programa Centros de hoje, vamos falar sobre o Centro Tecnológico de Pesquisa e Produção de Alimentos, recentemente inaugurado aqui na Univates, logo após a introdução do programa. Muito bem, nosso programa Centros de hoje, então, vamos falar sobre o Centro Tecnológico de Pesquisa e Produção de Alimentos, que foi recentemente inaugurado, agora no final do mês de março. Para conversar conosco sobre esse tema, temos conosco a professora Simone Stilpe, que é coordenadora científica do Tecnovates, ao qual o CTPA está vinculado, né? A professora Cláudia Volken de Souza, que é coordenadora do programa de pós-graduação em biotecnologia e tem atividades em pesquisa dentro, então, dessa estrutura. E também Vinícius Ilha, que é o nosso pesquisador, coordenador de atividades do CTPA propriamente dito, né? Vamos lá, professora Simone, um pouquinho, o CTPA, que foi recentemente inaugurado, então vamos adotar essa sigla, né? Certo. Centro Tecnológico de Pesquisa e Produção de Alimentos, ele está vinculado ao Tecnovates. Já falamos aqui sobre o Tecnovates, né, no programa Centros, mas vamos retomar. O que é o Tecnovates e qual é o seu propósito? E a partir daí fazemos o gancho com o CTPA. Tá certo. Então, na verdade, quando se pensou na estrutura do Parque Tecnológico, do Parque Científico e Tecnológico, do Tecnovates, imaginava-se que, em função da área de concentração, da área foco do parque, ser alimentos e ambiente, que são áreas eminentemente experimentais, que necessitam testes em escala piloto, testes em escala bancada, antes da implementação, por exemplo, em um processo industrial, propriamente dito, nós imaginávamos que, em função dessa especificidade, seria importante ter a presença de laboratórios, né, que propiciassem o desenvolvimento de projetos de pesquisa e desenvolvimento nesta interação universidade-empresa. Então, vem desta concepção a criação e a necessidade, né, de formatação deste centro tecnológico. Certo. E o Tecnovates, ele tem outros setores, então, esse é um Sim. braço do Tecnovates. Ele é um dos braços, então citar outros que fazem parte. Então, dentro do Parque Científico e Tecnológico, nós temos a incubadora, né, de base tecnológica, que é a Inovates, certo, que ela, inclusive, ela antecede o Tecnovates, né? No ano passado, nós comemoramos, né, 10 anos de criação da incubadora, então ela é um dos embriões do nosso Parque Científico e Tecnológico. Unianálises, que é o nosso laboratório de prestação de serviços, então ele também compõe o Tecnovates, bem como o Centro Vocacional de Silvicultura, né, que é uma área que nós estamos trabalhando também já há mais tempo, está contido, então, hoje no Parque Científico e Tecnológico. Certo. Podemos dizer que todos esses braços, eles têm algum propósito estratégico, não só da Univates, mas também no perfil econômico e produtivo da região, Vale do Taquari e do entorno? Sem dúvida nenhuma. Então, da concepção do parque, né, se pensou estas áreas de atuação justamente porque são áreas de vocação da nossa região, né? E no sentido de sair desta matriz produtora, sem grandes expoentes em termos de agregação de valor, se pensou um parque científico e tecnológico que pudesse trazer diferenciais para a produção regional e, consequentemente, na nossa esfera econômica, né? Então, na verdade, estes braços, né, eles foram pensados e continuam sendo pensados, porque, na verdade, nós temos um processo contínuo, né, justamente nesse sentido, de atender demandas regionais e pensando no nosso vale para o futuro, né, o que queremos da nossa região daqui a algum tempo. Eu vi aqui numa entrevista sua, quando da inauguração do CTPA, que a senhora projeta um futuro para daqui a 20 anos, nós temos um vale com um perfil econômico bem diversificado e bem mais
produtivo em termos de valor agregado do que nós temos hoje. Seria esse o propósito. Sem dúvida nenhuma. Depois até a Prof. Cláudia pode explorar um pouco mais, mas a instituição, né, e isso reflete nessa iniciativa do Parque Científico e Tecnológico, ela pensa muito forte, por exemplo, na área de biotecnologia. E nós sabemos que muitos produtos, muitos processos vinculados à área de alimentos, eles são aprimorados em termos de escala, em termos de qualidade, em termos de produção, com a inserção da área biotecnológica. Além da questão da biotecnologia, nós também temos cada vez mais um rigor no controle de qualidade dos alimentos produzidos, né, para que possamos, por exemplo, exportá-los, né, para que nós possamos ter os nossos produtos na mesa das pessoas de qualquer parte do mundo. E isso é uma coisa que nós sempre discutimos muito, que hoje nós exportamos a matéria-prima para os produtos. E o que nós queremos ter é na mesa do mundo produtos produzidos, embalados, rotulados, industrializados aqui no nosso vale e que nós sejamos reconhecidos por isso. Acho que essa é uma questão importante. Certo. Professora Cláudia, ainda não precisamos obrigatoriamente entrar na estrutura do CTPA, mas um pouquinho da importância de termos um centro tecnológico. Como é que o curso de pós-graduação aqui, o programa de pós-graduação em biotecnologia usufrui disso, a importância dessa estrutura num sentido de formação e diferenciação e também na graduação, né, de tudo isso que temos aqui? Hoje a área de biotecnologia ela tem um norte bem exato no sentido da vinculação com empresas. É uma designação que os projetos tenham parcerias com empresas, vinculação com indústrias e que a gente pesquise algo que possa ser então no futuro produzido, né, na nossa região ou em outras regiões. E é claro que dentro da área da biotecnologia o Brasil é muito dependente de biotecnologias de outros países. E isso encarece muito o nosso processo produtivo. Então, tem todo um encaminhamento para que as empresas da nossa região, do nosso estado e do Brasil comecem a pesquisar, vinculados a programas de pós-graduação, com auxílios de fontes de fomento, para que no futuro a gente diminua essa nossa dependência. E o Parque Científico e Tecnológico da Univates, ele é fundamental nesse processo, né? O apoio que a gente tem para os equipamentos, o apoio para o desenvolvimento dos trabalhos é importantíssimo. Hoje, dentro do programa de biotecnologia, tem 4 projetos que são vinculados, né, a empresas e vinculados ao Tecnovates. Dentro do programa de pós-graduação que estão em atividade lá dentro. Exatamente. Ok, mas adiante nós vamos falar um pouquinho sobre eles. E a graduação? A graduação também acaba se beneficiando? Como é que fica isso para o aluno da Univates, propriamente dito, assim, no sentido da formação básica? Um aluno que está vinculado aos projetos de pesquisa em desenvolvimento dentro do Tecnovates, dentro dessas empresas, ele pode estar embasando, né, o uso dos equipamentos, está auxiliando em novas metodologias, em novos processos, que com certeza vai engrandecer muito na sua formação, que ele deixa de ser aquela formação só meramente teórica e passa então a ter uma formação mais prática, aplicada, né, em equipamentos de última geração. Certo. E se eu posso complementar, por favor, deve. Nós também estamos incentivando além, porque nem todos os alunos têm essa possibilidade de estar vinculado a um projeto de pesquisa. Nós sabemos que isso é extremamente saudável, né? Mas há essa particularidade de formação de cada aluno. Então, nós também estamos incentivando para que estágios sejam desenvolvidos vinculados ao Tecnovates, trabalhos de conclusão de curso. Claro que lá é um ambiente que vai além da esfera acadêmica. Então, lá nós temos que entender que é um local de parceria universidade e empresa, né? E dentro desta lógica, todos os trabalhos, né, são bem-vindos no sentido, um pouco do que a Prof. Cláudia colocou, de desenvolvimento de novas metodologias, novos produtos, processos, então buscando atender a estas demandas da sociedade, né, que vão além das demandas somente de empresas, né, demandas gerais da sociedade. Perfeito. Vamos lá, Vinícius, vamos introduzindo aí também. Complementando o que a professora Simone falou, nesse sentido dos alunos, né,
tu abrindo o mercado com a inovação para todas as empresas, né? O mercado, eu me refiro às empresas, né? Sim. Gerando inovação, vai abrir uma demanda para esses alunos nessas empresas, né? Claro. Então, todos esses alunos formados na Univates, né? Que está fazendo muito bem esse papel de inserir eles num mercado já projetando para um futuro, né? Que não é tão futuro, é próximo. Com certeza o Tecnovates está melhorando muito esse papel dessa parte com as empresas, né? Essa relação empresa-inovação para absorver essa demanda de futuros profissionais, claro, né, que estão sendo formados. Podemos dizer, então, seguindo um pouquinho aí quem sabe a nomenclatura de vocês, temos um catalisador positivo aí, que é para criar um certo círculo virtuoso. Quer dizer, a gente não só ajuda a desenvolver novas tecnologias, como também está formando mão de obra que vai estar habilitada a desenvolver e absorver essas tecnologias dentro das empresas, e esse processo ele vai num giro que vai cada vez demandar mais tecnologia, e aí a gente fecha... Com certeza. E isso, Sandra, é o que caracteriza um ambiente de inovação, né? Porque um parque científico e tecnológico não necessariamente é um local físico. Então, é isso que nós falamos de projetar uma região, né? Para que a região possa entender a importância da inovação, a importância de se buscar, né, o desenvolvimento, seja de um pequeno projeto até um projeto mais extenso, porque isso cria este círculo da inovação, que acaba sendo semeado nos diversos setores. Né? As pessoas elas acabam sendo contaminadas pela inovação, e essa conversa passa a ser entendida por diferentes atores. Claro. Acho que é importante essa sua colocação no sentido de que a inovação não é algo que se importa, mas é um conceito que se traz para quem já está aqui. Sem dúvida. Perfeito. Terminamos nosso primeiro bloco, voltamos logo na sequência para a gente continuar nessa linha e vamos aí sim retomar o CTPA, ok? Ok. Já voltamos. Programa Centros de hoje, então, estamos falando sobre o Centro Tecnológico de Pesquisa e Produção de Alimentos, CTPA, que é vinculado ao Tecnovates. Temos conosco aqui a professora Simone Stilpe, que é coordenadora científica do Tecnovates, a professora Cláudia Volken de Souza, que é coordenadora do programa de pós-graduação em biotecnologia, com atividades e projetos dentro do Tecnovates e dentro do CTPA, e o Vinícius Ilha, que é pesquisador, então, coordena as atividades do CTPA. Falávamos no final do primeiro bloco desse círculo virtuoso, desse ambiente de inovação, e aí a professora Cláudia ia complementar a ideia. É importante a gente salientar que dentro do mundo acadêmico, dentro do ambiente da sala de aula, da graduação e até mesmo da pós-graduação, em muitos momentos a gente não tem essa questão da inovação, do ambiente de voltar o aluno para o uso de equipamentos de última geração. E dentro do nosso Tecnovates, CTPA, a gente tem essa oportunidade. Né? Então, é importante nessa inovação, esse aprimoramento da nossa mão de obra vinculada. Né? E isso é um pouquinho um exercício, assim, até de uma certa altura, de quebrar alguns paradigmas, mesmo para uma instituição de ensino, né? Porque todos nós passamos por mestrados e doutorados e sabemos como a gente teve que passar por disciplinas e conteúdos que eram simplesmente revisão do estado da arte, mas já desenvolvido, né? Quer dizer, a gente vai aprofundar aquilo que já aconteceu. Puxa, num ambiente desse eu tenho que não só saber o que já aconteceu, mas também abrir a mente para desenvolver novos conceitos, novos produtos, né? novos conhecimentos. E o compromisso, né, acaba sendo maior porque envolvem outras questões, né? Hoje se fala muito na questão da propriedade intelectual, da proteção do conhecimento, né? O sigilo de informações. Então, são todos termos novos, né, que começam a circular na academia, né, de forma mais presente. Se trabalha muito com a área tecnológica, com a área técnica, dando suporte para esta área tecnológica. E uma das questões que sempre se discute nesta área é a deficiência, por exemplo, nas relações de trabalho e relações humanas. Né? Alunos formados no curso de Química, né, que é a minha área de formação,
né, falar desta área. Nós, durante a minha graduação, muito pouco nós tínhamos esta noção, né, de que lidaríamos basicamente em ambientes, né, de formação, em ambientes onde as pessoas é que estão circulando, com diferentes ideias, com diferentes processos. E isso também, né, essa questão da inovação, permite trazer essas discussões para a sala de aula. Quer dizer, eu não posso abrir tal informação porque diz respeito a um determinado processo. Né? Eu tenho que aprender a trabalhar em grupos, né? Em grupos de pesquisa, em grupos de trabalho. E essas são formações muito saudáveis, né? No âmbito de uma graduação, de uma pós-graduação, que muitos de nós que tivemos uma formação ainda do século passado, né? Tínhamos isso como deficiência. Né? E essa discussão, por incrível que pareça, ela é atual, mas, dependendo do ambiente acadêmico, ela ainda é vista como estranha. Né? Então, realmente, nós temos exemplos no país já onde isto funciona bem, né? Mas, de certa forma, somos pioneiros, né? Porque ainda não é tranquilo, né, dentro da academia se trabalhar questões relativas à inovação. Certo. E, ao mesmo tempo, eu vejo o outro lado que precisa se reformular algumas relações dentro da academia, mas, ao mesmo tempo, a academia precisa ir para a rua, né? Sim. Porque o processo inovativo não é só a demanda que surge na academia, mas a necessidade de mercado, e aí entra a integração com as empresas que a senhora colocava, né? Isso, hoje em dia, a pesquisa, ela demora, muitas vezes, né, até se transformar num produto, num processo. E a demanda das empresas, muitas vezes, exige um tempo muito menor. Certo. Né? E, então, até para o pesquisador é um processo de aprendizagem, né? A responder de forma mais rápida, né, e mais eficiente, né, num curto espaço de tempo, a essas demandas. Aí tem sempre aquela frase que o ótimo é inimigo do bom, né? Sim. Às vezes a gente quer o processo ótimo, mas ele vai levar muito tempo. Muito mais tempo, então vamos começar a trabalhar. Vamos começar pelo bom, né? e vamos aperfeiçoando. E complementando o que a prof. Cláudia fala, também o outro lado, né, das empresas começarem a entender o que é, do que se constitui a inovação de um produto e a inovação de um processo e o tempo que isso leva. Por mais que ele seja vinculado a questões do mercado, ele exige um tempo de maturação. Né? Então, acho que esse ajuste de tempo, ele serve também para os dois lados. Certo. Só para não deixarmos passar batido, falamos bastante da universidade, da academia, falamos das empresas e existe um terceiro ente aí nesse processo, que é a questão das agências de fomento, poder público, né, que entra como um elemento complementar a isso. Correto, né? Perfeito. Né? O que se espera de um ambiente de inovação, né, é que se tenha contribuição de universidades, centros de pesquisa, institutos de pesquisa. Por outro lado, as empresas, setores da sociedade que demandem alguma investigação, algum projeto de pesquisa e desenvolvimento e uma mão forte, uma presença constante do poder público, né? No sentido de formar o que nós constituímos, então, como tripé da inovação, né? Que é a universidade, empresas e o setor público nas diferentes esferas presentes. Certo. Né? Nesse caso, tanto no Tecnovates quanto no CTPA, há a presença do setor público, né? Há verba específica, há participação hoje em projetos também, podemos dizer que estamos dentro desse perfil, né? A gente vê uma mudança nesse perfil, né, de investimentos do setor público bastante significativa nos últimos anos, né, no sentido de tanto a esfera federal quanto estadual e mesmo as esferas municipais pensando né, o desenvolvimento das suas regiões com investimentos na área de pesquisa e desenvolvimento. Né? E sim, o nosso parque e o nosso centro tecnológico, nosso CTPA, ali estão presentes, né? Governo federal, governo estadual e governo municipal,
dentro desta lógica de trabalho, né? E uma questão bastante presente que mostra essa mudança até cultural, né, em muitos municípios sendo criados a lei de inovação, né? Então, nós temos o reflexo federal, mas começa a ser discutido dentro dos municípios essa necessidade de incentivo a esta área. Perfeito. Como participação do poder público, minha percepção, me corrijam se eu estiver errado, o poder federal normalmente entra, os poderes maiores entram com um investimento mais de verba de instalação, e depois o poder público ele fica mais limitado a um projeto especificamente ou a uma bolsa via área de fomento, e aí entra a complementariedade das empresas e da universidade para a execução do dia a dia desses centros. É mais ou menos por aí que acontece essa composição do financiamento? Hoje existem diferentes formas de buscar recursos para parques e centros tecnológicos, né? Então, existem editais bastante específicos para a consolidação e a instalação dos parques. Então, é um recurso mais vultuoso, normalmente, que é para justamente ou para a construção de prédios ou para a compra de equipamentos de grande porte, né? Então, é esse pontapé inicial para que se consiga dar início, né, a um projeto de um parque científico e tecnológico e de um centro tecnológico. Então, existem editais que são exclusivos para isso. E existem, inclusive, agências exclusivas para este tipo de busca de recursos, né? E o mais tradicional, aí são os editais de fomentos a projetos de pesquisa, que depois a Prof. Cláudia pode aprofundar um pouco, o Vinícius também, que aí nós temos recursos para investir na inovação, no desenvolvimento de alguma área específica do conhecimento. E aí também pode ser na forma de aquisição de equipamentos, material de consumo, bolsas, pessoal, né? Mas, inclusive, nesses editais já se nota uma mudança de postura das agências de fomento, porque muitos desses editais já solicitam que haja uma interação universidade-empresa. Aí fazem a postura desse regramento que a senhora falava. Exatamente. No final de 2014, então, a gente aprovou um projeto vinculado à Univates, à empresa Launer, ao Tecnovates, que tinha a necessidade de uma empresa vinculada ao projeto. Isso o projeto era pré-requisito. Toda a documentação da empresa tinha que ser encaminhada junto, e se não tivesse a parceria com uma empresa, o projeto nem seria avaliado, né? Então, é exatamente isso que a Prof. Simone está comentando. A vinculação com empresa em determinados editais é fundamental. Né? E tem alguns editais de órgãos de fomento federais que beneficiam bolsas para doutores vinculados a empresas. Então, o doutor, não obrigatoriamente o doutor na dentro academia, da academia. Né? Não, o doutor tem que estar vinculado a uma empresa. A empresa encaminha o projeto pedindo auxílio de bolsas, né, de doutorado, pós-doutorado, para trabalhar dentro da empresa. O que é uma realidade ainda um pouco limitada, né? Porque a maior parte das nossas organizações não tem o seu próprio ambiente de desenvolvimento, de pesquisa, acaba limitando um pouco isso. Isso, né? Para nós, no Brasil, é uma realidade nova que vem surgindo, né? E cada ano se vê que estão ampliando os editais de fontes de fomento, e com certeza isso é um caminho sem volta, como se diz. É verdade. Que bom. Agora ainda é difícil essa relação, né, empresa, pesquisador, né, e academia, mas elas estão procurando essa relação, né, estão indo em busca desses editais, dessa parceria, né, com a academia. Então mostra a mudança da mentalidade mesmo das empresas, né, em procurar essa maior interação, né, com os pesquisadores. Certo, até porque se elas não fizerem isso, ou elas vão ficar defasadas, ou elas vão ter que investir um capital que muitas vezes elas não têm, né? Então é uma saída interessante para todos os entes aí, né? É uma forma de buscar o seu diferencial. Perfeito. Especificamente o CTPA. Temos então o Tecnovates, conversamos aqui. O que é o CTPA numa breve definição sua, para depois a gente aprofundar a partir do terceiro bloco, professora? Certo. Ele é um espaço
de suporte, suporte laboratorial e suporte em termos de equipamentos, para que esses projetos que nós estávamos conversando, né, que pressupõe então essa interação universidade-empresa, para que esses projetos possam ser desenvolvidos. Então, é dentro dessa concepção que ele foi pensado. E especificamente de pesquisa e produção de alimentos. Então, esse é a vertente por onde ele atua. Isso, exatamente. Nós pensamos nas áreas, né, deste centro tecnológico que pudessem dar um suporte para a produção de alimentos, pensando o ciclo como um todo. Né? Então, focado na produção, desde a questão dos insumos, né, até a questão dos resíduos produzidos. Ótimo. Ok, fechamos nosso segundo bloco. Na volta, no terceiro bloco, vamos ver um pouquinho sobre as áreas que o CTPA tem e os projetos e atividades desenvolvidas. O professor Vinícius vai poder nos relatar um pouquinho da sua atuação lá dentro do CTPA. Já voltamos após o intervalo. Programa Centros de hoje falando sobre o Centro Tecnológico de Pesquisa e Produção de Alimentos. Professor Vinícius, vamos lá. Quais são os espaços, quais são os laboratórios, quais são as áreas propriamente disponíveis dentro do CTPA, já que é da sua alçada ali fazer a coordenação e a aplicação disso tudo? O CTPPA do Tecnovates é composto de um laboratório de Química de Alimentos, um laboratório de resíduos e energias alternativas, porque é também foco do Tecnovates e do CTPPA energias de forma sustentável, certo, que é uma realidade hoje na Univates e no Tecnovates, com a instalação da usina de energia. Isso. Tem o CTPPA também possui o laboratório de microbiologia de alimentos, de biotecnologia de alimentos, que a professora Cláudia comentou, e a microusina de leites. E um laboratório de análises ambientais, que está em fase de implantação e instalação dos novos equipamentos. Vamos lá, vamos tentar traduzir um pouquinho para o empresariado, para as pessoas que estão em casa, para os nossos alunos, para o nosso telespectador. O que é que essas áreas permitem? Qual o diferencial delas? Onde elas entram no processo produtivo de alguns produtos básicos nossos que fazem parte do nosso dia a dia? Talvez eu poderia falar um pouquinho como ele foi pensado. Perfeito. E por que ele foi traduzido nesses laboratórios, né? Então, quando nós começamos a trabalhar neste projeto, isso algo lá por 2006, né? Quando nós começamos a escrever as primeiras linhas desse projeto, nós pensávamos em um local onde nós tivéssemos a presença de laboratórios, e nesses laboratórios fosse possível trabalhar tanto em escala bancada como em escala piloto, então uma pré-aplicação na empresa, uma pré-aplicação na indústria, e um controle de qualidade rigoroso dos produtos desenvolvidos e posteriormente produzidos. Certo. Então, dentro destas linhas que nós começamos a pensar este centro tecnológico. Então, uma das questões importantes que estão ali presentes é uma central instrumental com equipamentos de grande porte, que são equipamentos que dificilmente alguma empresa vai adquirir para a sua rotina, porque eles são de alto custo, né, de alto valor, mas eles estão ali disponíveis. Então, vamos pensar contaminação ou presença de pesticidas em determinadas matrizes alimentícias, em determinados produtos da área alimentícia, né? No ano passado, nós tivemos um problema que foi bastante discutido aqui na região, que foi a presença de metais pesados na erva mate, por exemplo. Perfeito. Então, essas investigações, né, de como houve essa contaminação, qual a fonte dessa contaminação, elas podem ser realizadas nos laboratórios. Então, não só o desenvolvimento de um novo produto lácteo, depois a Prof. Cláudia pode falar um pouco, né, específico desse projeto, mas além da produção, também este controle para conhecer um produto, né? Então, nós temos agora um trabalho que está sendo desenvolvido, só para citar como exemplo, que nós queremos entender a diferença
que existe em termos de constituição entre dois diferentes produtos. Porque no momento da aplicação, eles acabam exercendo funções diversas. Então, qual é essa diferença na Constituição que faz com que a aplicação seja diferenciada? Então, isso é muito importante e é um apoio para a produção de alimentos. Então, neste sentido, e nós não devemos pensar somente a questão da matriz alimentícia. Nós podemos pensar em embalagens, nós podemos pensar no desenvolvimento de aditivos para estes alimentos. Então, não é só o alimento em si, mas é a cadeia que envolve a produção de alimentos. Perfeito. Vamos exemplificar, então, com alguns projetos e depois a gente abre para novas alternativas, outras opções que possam ser vislumbradas. Professora, a senhora tem um projeto especificamente vinculado, então, ao programa, sob sua coordenação lá dentro, né? Sobre a minha coordenação, tem um projeto vinculado à empresa Launer Química, e o projeto tem como objetivo selecionar bactérias láticas da nossa região, isolar micro-organismos da nossa região, especificamente bactérias láticas, que vão ser importantes na produção de derivados lácteos. Certo. Hoje, se a gente pega um rótulo de um produto, ele tem lá cultura láctea. Essa cultura, ela é importada. Vem da Dinamarca, Holanda. Então, as indústrias adquirem esses micro-organismos, tem um custo muito alto. E o nosso objetivo, bem audacioso, mas do projeto, é exatamente ter micro-organismos específicos da nossa região, identificados, caracterizados, para que eles possam ser utilizados em produtos da nossa região com características próprias. Isso é muito comum na Europa. Então, um produto típico de uma região com a denominação de origem. Então, é isso que a gente busca, né, nesse trabalho. Ótimo, ótimo. Outros projetos que nós temos lá, eu vi aqui que tem projetos na área de energia, como o Vinícius comentou, que é um projeto que é coordenado pelo professor Odorico, né? Que está bastante em pauta aí por causa da instalação dessa central de geração de energia nossa aí na instituição. Fotovoltaica, exato. Temos a área de ácaros, né? O professor Ferla também tem uma atuação ali específica. E temos ainda um outro projeto que é o Estudo Químico, Biológico e Tecnológico da Moringa Olefeira, né? Que é o professor Etur. Sim, nós temos esse projeto do professor Eduardo Etur, que é no sentido de o que se quer, o que se busca é a produção de produtos alimentícios que tenham base em um produto natural, né? Mas é um produto natural que hoje não tem um largo cultivo aqui na nossa região. E algo que é necessário compreender neste processo, que muitas vezes quando nós trazemos uma nova cultura, né, para a região, é necessário avaliar se no plantio, hoje ela é produzida em outros continentes, né? Então, ao ser produzido aqui no Rio Grande do Sul, nesta região, com um clima diferente daquele seu de origem, é necessário avaliar se as suas propriedades antioxidantes, por exemplo, que são interessantes para o produto alimentício, elas vão continuar existindo ao ser cultivada na região. Certo. Em alguns casos, nós sabemos que é maximizada essa produção, outras vezes não. Então, são necessários estudos para ver condições de plantio, condições de cultivo, né, para que o produto alimentício obtido tenha as características desejadas, né, e desejáveis a partir deste produto natural. Além deste projeto, depois a gente pode falar um pouco mais dele, mas nós também temos um projeto vinculado à área de vermicompostagem, que é coordenado pela professora Lucélia, onde nós temos, então, duas frentes, né? Uma é a utilização da vermicompostagem para tratamento de resíduos, né, que é uma alternativa interessante, uma bioalternativa, né, para tratamento de dejetos e resíduos de diferentes fontes. E, por outro lado, é pensar o vermicomposto, o produto da vermicompostagem, como um produto de nutrição.
Num primeiro momento, no nosso país, a gente pensa em nutrição animal, mas nós já sabemos, né, de países onde é utilizado este verme composto como, inclusive, um suplemento, ele é incorporado à nutrição humana, né, pelas suas altas concentrações de proteínas presentes. Certo. Um pouquinho, que tipo de equipamentos, que tipo de possibilidades nós temos instalado dentro do CTPA em função desse investimento que foi feito lá? Por que esse diferencial que uma empresa privada não consegue? O que é que isso nos dá como uma caracterização diferenciada para o nosso CTPA? Certo. Eu vou falar um pouco dos sistemas piloto que estão implantados, estão sendo pensados no CTPA, e depois o Vinícius fala um pouco dos equipamentos de grande porte, né, e algumas aplicações. Então, nós temos, por exemplo, o Vinícius comentava antes, a microusina de leite e derivados. Certo. Então, quem tiver a oportunidade, né, de nos visitar, poderá ver uma planta de produção de leite, produção de derivados do leite, como ocorre na indústria, porém numa escala menor, uma escala piloto, que é da ordem de 300 litros dia. Então, nós temos toda a possibilidade de pasteurização, de fabricação de diversos tipos de queijo, de bebidas lácteas, como a Prof. Cláudia comentava. E isso é importante por quê? Né? Porque lá quando a Prof. Cláudia desenvolve esses produtos, né, com micro-organismos da região numa escala de bancada, ela está muito distante de uma aplicação na vida real, como eu chamo, né? E nós sabemos que muitos dos problemas de implantação, elas se dão por questões de escala. Né? Essa escala ela não é linear, na maior parte das vezes. Então, é importante ter uma segurança de que, bom, eu testei, foi possível em escala de bancada obter determinado produto, ele teve uma aceitação em termos sensoriais, em termos de qualidade. Agora, antes de nós fazermos um investimento lá na indústria, né, com novos tanques, novos motores e tubulações, para abrir uma nova linha de produtos com certas especificidades, nós temos a oportunidade de rodar aqui no CTPA, né, em escalas menores, mas simulando exatamente como é o ambiente industrial, para que nós tenhamos, então, a minimização desse efeito de escala que eu comentava há pouco. Né? E, inclusive, nós estamos agora em tratativas com uma empresa que quer produzir queijos finos, queijos diferenciados aqui na região, né? Mas antes de fazer os seus investimentos, ela quer usar este espaço para testar se, né, com tais ingredientes, com tais culturas láticas, nós teremos êxito ou não na produção deste produto. Ok, antes que a senhora continue sobre outras linhas complementares do que foi pensado, a gente está fechando o terceiro bloco, voltamos para o quarto bloco, então, falando dessas linhas complementares, dos equipamentos e das possibilidades de novas ações, ok? Já voltamos. Quarto e último bloco do nosso programa Centros de hoje, então falando sobre o Centro Tecnológico de Pesquisa e Produção de Alimentos. A professora Simone Stilp estava nos falando no final do bloco anterior sobre as linhas que foram pensadas como ação desse CTPA. Sim, eu mencionava então a microusina de leite e derivados, que já está em funcionamento, mas ainda dentro desta lógica nós temos vinculado ao Laboratório de Gerenciamento de Resíduos e Energias Alternativas, é um projeto que agora está em desenvolvimento. Nós temos linhas em escala piloto de tratamentos avançados, vinculados a resíduos da área de alimentos, então podemos citar nanofiltração, ultrafiltração, que podem ser pensados para resíduos ou como componentes do processo, no sentido de produção de novos produtos, né? Bem como sistemas piloto de geração de energias alternativas. Então, antes nós falávamos do projeto do professor Odorico, a questão da geração de biogás, né, de metano a partir de rejeitos e dejetos.
bem como a questão da energia eólica começa a ser discutida e implantada enquanto sistema piloto no Parque Tecnológico, em específico no CTPA, né? Bem como a energia fotovoltaica, seja sistemas de estudo, então para desenvolver, hoje se fala muito em acoplar, por exemplo, um sistema de tratamento de resíduo a uma energia alternativa, para que a energia utilizada no processo possa ser proveniente de um sistema alternativo, bem como também pensar a aplicação geral, né? Então, nós falávamos da implantação da usina fotovoltaica, né? Então, que essa energia fotovoltaica, ou energia eólica, ou proveniente da biomassa, possa estar sendo gerada, né? E possa alimentar não só o processo produtivo, toda a parte também de escritórios, residências, né? Então, pensar... Gerar um excedente que vai responder para a necessidade. Exatamente, pensar o ciclo, né, completo como um todo. Perfeito. Professor Vinícius, isso implica em equipamentos, materiais. O que nós temos hoje lá já disponível? O Tecnovates hoje conta com um bom know-how de equipamentos de grande porte, que tem essa função de assessorar as empresas nessas análises. A professora Cláudia comentava do custo, né, desses equipamentos, que muitas vezes as empresas não têm capital para investir nesses equipamentos, muito menos na questão de manutenção deles, né, que demanda um custo também elevado para manter um equipamento desses de grande porte. Claro. Então, o Tecnovates e o CTPA, na central instrumental, conta com equipamentos como uma absorção atômica e um ICP-MS, que tem a capacidade de analisar elementos de metais presentes em amostras, tanto de fluentes, de contaminantes, né, para empresas de tratamento de resíduos ou outras aplicações, né, embalagens. Conta com equipamentos de cromatografia de alta performance, muito avançados, com um LC-MS, triplo quadrupolo, um cromatógrafo gasoso também acoplado no espectrômetro de massa, com capacidade para análise de resíduos de pesticidas e controle de qualidade de alimentos, um microscópio eletrônico de varredura, que poucas instituições e poucas empresas possuem também na região e no estado. Então, todos esses equipamentos são equipamentos que têm essa capacidade de assessorar as empresas nessas análises, né? Então, esse é o diferencial. É importante a gente complementar que com os equipamentos Tecnovates a gente consegue pegar toda a cadeia produtiva, né? Desde a produção primária até o produto final acabado. Né? E dentro do alimento a gente consegue mapear todas as características dele, seja a parte da sua composição química, as suas características microbiológicas, os micro-organismos que ali estão, até a questão sensorial, né? De como aquilo vai afetar as características que o consumidor vai perceber ao consumir esse alimento. Até a título de exemplificação, né? No momento nós estamos fazendo um projeto em parceria com uma empresa, onde foi detectado um problema a campo, né? Na utilização do produto, e quer se entender o porquê da ocorrência deste problema. Então, a empresa nos procurou, né? E nós estamos fazendo uma série de testes e experimentos para que, ao final, possa ser avaliado. Bom, o que foi alterado neste processo, né, que resultou, que gerou este problema de contaminação que está ocorrendo. Lá no uso final do Lá no processo. uso final. Acho que isso é importante, aí a gente já vai desenvolvendo a nossa ideia final. Nós temos esses 5, 6 projetos que estão em atividade lá dentro, mas é importante que a região veja o Tecnovates e o CTPA como um espaço disponível para o seu desenvolvimento, para a sua melhoria, para a sua pesquisa, para a resolução de problemas pontuais ou para o desenvolvimento de novas demandas. Quer dizer, qualquer empresa que tenha alguma ideia, qualquer empreendedor que veja uma possibilidade, ele tem espaço para desenvolver esse conceito dentro
dessa estrutura, né? Sem dúvida nenhuma. O CTPA ele não existe sem esta conexão né, com as demandas regionais, não só regionais, obviamente, mas com as demandas da sociedade, as demandas das empresas, tanto no desenvolvimento de produtos como avaliação de problemas inclusive ocorridos. No evento de lançamento oficial do CTPA, tivemos a presença de empresários e políticos de outras regiões do estado, sim, sem como dúvida nenhuma. Vínculos que vão sendo desenvolvidos, né? Sem dúvida nenhuma. Serra, né? Nós já temos, inclusive, empresas que são de fora do país, né? Então, vinculado ao projeto da vermicompostagem, nós temos a Bidatec, que é uma empresa espanhola, que hoje, aqui na região, está sediado no Parque Científico e Tecnológico e desenvolve projetos e pesquisas vinculados ao CTPA. Então, isso é o que se busca. Então, nós, sem esta interação, não existíamos. Então, o que queremos é que ocorra esta troca, né? Além dos projetos que nós já mencionamos, existem outros já tramitando, né, em avaliação junto ao comitê científico, né, para ver da validade desses projetos. E nós sempre conversamos, né, que lá no CTPA nós não temos rotina, né? A cada novo dia nós temos novos desafios, novos projetos, né? Justamente no sentido de que novos parceiros chegam até nós, né? E nós funcionamos um pouco como ponte entre as empresas, entre as necessidades e os pesquisadores da instituição, né? Então, também é nosso papel, no momento que uma empresa chega e relata da sua dificuldade, relata da sua problemática, de nós tendo este conhecimento, né, das competências que a Univates possui, né, por meio dos seus professores, de seus pesquisadores, de poder aproximar. Então, o projeto, a construção do projeto também passa por isso, né? De ter uma demanda, ter uma necessidade e aproximar desta necessidade alguém com competência para o desenvolvimento. E como é que se dá esse contato? Quer dizer, a minha empresa tem um determinado processo que ela quer visualizar, que ela quer melhorar. Eu procuro quem? Ou a minha empresa quer desenvolver um novo produto, aí eu já procuro outro setor, ou tudo isso pode ser centralizado em um único contato? Como é que se funciona? Certo. Hoje nós temos no prédio 20 da Univates a gestão do Parque Científico e Tecnológico. Então, este é um local de primeiro contato que eu sugiro, né? Porque a partir dali pode ser direcionado até para o CTPA, para o próprio programa de pós-graduação, né? Nós temos Faz uma triagem, então, das Exatamente. Nós temos, então, no prédio 20 da Univates, um e-mail interessante é tecnovates@univates.br. Para um primeiro contato. Para um primeiro contato, para que a gente possa, então, desenvolver e ver, né, para ocorrer essa primeira conversa, este primeiro contato e ver da necessidade. Porque nós temos projetos bastante pontuais, né, que não chegam a ter uma relação com pesquisadores da instituição, porque nós temos o nosso corpo de pesquisadores do próprio Centro Tecnológico, do próprio CTPA, né? O Vinícius faz parte, bem como projetos mais vultuosos, maiores, né? Que aí demandam esta relação com os programas de pós-graduação da instituição, com os pesquisadores, né? Com outras esferas da Univates. Certo. É só importante, então, salientar que alguns serviços, eventualmente, são prestados, né? Quer dizer, se a empresa realmente quer resolver pontualmente algum problema ou otimizar alguma situação, ela também pode visualizar o CTPA como um ponto de convergência para a solução do seu problema. Não obrigatoriamente para desenvolver um produto novo, mas para solucionar alguma situação. E até na questão que tu comentaste de ter uma ideia. Muitas vezes o empresário tem a ideia, né, mas não consegue colocar em prática essa ideia, né? Então, o CTPA tem essa função de auxiliar eles a botar em prática essas ideias, né? Perfeito. E aí, voltamos lá para o que a senhora comentava no primeiro bloco. Importante salientar isso, quer dizer, eu tenho a ideia, mas se eu vou discutir com as pessoas vão ficar sabendo da minha ideia. Bom,
entra a questão do sigilo, Sim. entra a questão de toda uma relação que se cria em função do devido respeito da origem da ideia, né? Nós temos uma das primeiras etapas, né? Depois dessa conversa inicial, ela não é uma conversa aberta, né? Ela é feita ou comigo, né, com a coordenação científica do parque, ou com o professor Eloni, que é o diretor administrativo do parque, e do segundo, esse seria o primeiro passo, e já com o segundo ou terceiro passo nós temos a assinatura de um termo de sigilo, né, no sentido de que as pessoas envolvidas, elas resguardarão, né, este trabalho e a lógica do centro tecnológico, também foi pensado no sentido de que vários projetos, mesmo concorrentes, possam estar sendo desenvolvidos ali naquele espaço. Acho que isso é algo importante. Não há uma obrigatoriedade também. de exclusividade. Há uma única empresa, o primeiro que entrar, os outros não têm acesso. Não, nós temos possibilidades de que, inclusive, concorrentes trabalhem sem que isso seja aberto. Porque, claro, num ambiente de inovação, pressupõe-se trocas. Certo. Mas nem todas as trocas são desejadas. Ou possíveis, né? Ou possíveis, né? Então, isso tem que ser resguardado. Perfeito. Ótimo. Eu acho que temos aí um grande campo. Tenho certeza que vamos falar mais vezes sobre novos projetos, novas ideias, sobre o programa de pós-graduação, sobre todas as possibilidades que vão se desenvolver dentro do CTPA. Agradeço muito a presença de vocês, acho que foi muito enriquecedor, assim, muito esclarecedor tudo que vimos hoje e as opções se abrem, ok? Muito obrigado a vocês. E a você também, que nos acompanhou no programa Centros de hoje. Já convidamos para que na próxima semana esteja aqui conosco também, com um novo tema aqui na TV Univates. Boa noite.